Olá. Arishoku Seikai do Brasil oferece o encontro que mudará sua vida. Muito obrigado por nos assistir nesse canal. O budismo é uma religião baseada nos ensinamentos de Buda. E há cerca de 2.500 anos, Shakyamuni Buda nasceu na Índia. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são muito gratificantes, pois tornam esta vida moderna mais alegre e divertida. E Arishoku Seikai foi fundada no Japão, é uma organização religiosa com base nos ensinamentos do budismo, tendo como nossos fundadores são o seu Nikkyo Niwano e Myoko Naganuma. São esses duas pessoas aqui. Eles eram dois grandes amigos. E o objetivo da nossa entidade é de aprender os ensinamentos de Buda e aplicá-los em nossa vida cotidiana. Aprender os ensinamentos de Shakyamuni Buda é algo novo e alegre. E praticar os ensinamentos é ainda mais divertido. É fácil e qualquer pessoa poderá praticar e começar a partir de agora. Hoje vamos aprender e praticar para nos tornarmos felizes juntos. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Tiago por ter criado esse belo post do seminário. Muito obrigado, Tiago. Eu sei que você está nos assistindo. E o subtema deste mês é Muitos Corpos, um só Espírito. Possibilidade ou ficção. Para iniciar, gostaria de afirmar que o budismo ele crê que o mundo a qual situamos é resultado da causalidade. É uma das primeiras leis budistas. Uma causa e uma condição se combinam para produzir um efeito e uma retribuição. Isso está escrito na página 234 do nosso livro. A gente chama de livro azul, Budismo para o Homem de Hoje. Nós fazemos estudo a partir desse livro aqui. É de autoria do mestre fundador. Parece ciência, né, essa teoria. Concordam? Na verdade, o budismo explica os fundamentos científicos. O budismo é pura ciência. E a frase, muitos corpos, um só espírito, é bastante utilizada na Koseikai. E o que ela significa? Que, apesar de sermos em muitas pessoas, você que está me assistindo, diferentes em forma, podemos evoluir rumo ao pensamento coletivo, como se formássemos uma só consciência, uma única. E esta união é imprescindível para alcançar a paz no mundo. Mas, analisando a realidade atual do mundo, um objetivo tão distante, não acham? O mundo está em plena paz, né? Não tem guerra, não tem fome, não tem nada, né? Mas, neste seminário, gostaria de demonstrar que esta união é uma grande possibilidade em realizar. E para isso, gostaria de estender o convite para uma viagem a um passado profundo geológico do planeta Terra. Vamos retroagir 4 bilhões 542 milhões de anos. Por que tudo isso de ano? Pois, segundo a geologia, esta é a idade aproximada da Terra. Mantém. Peraí. Para facilitar, eu acho que continua. Isso, beleza? Ótimo. Para facilitar a compreensão da passagem linear do tempo, vamos usar esta régua de 30 centímetros. Tá? Onde a marcação 0 representa o início do planeta e a marcação 30, o tempo atual. No marco 0, a Terra era uma bola vermelha de lava incandescente, não tinha superfície sólida. Chamamos este tempo de Éon Ariano e durou aproximadamente 500 milhões de anos, que equivale em nossa escala dos 0 centímetros até os 3,3 centímetros. 500 milhões de anos resumidos nesse trecho. E foi no final deste éon que surgiu um elemento tão importante para a manutenção da vida na Terra,
que é, adivinhem, a água, que acabou formando oceanos e mares. E dentro desses oceanos, a água ela reagia quimicamente com minerais, criando compostos como metano e amônia. Estas são matérias-primas essenciais para criar outros compostos orgânicos como aminoácidos. Já os aminoácidos eles são considerados os tijolos da vida, né? E esses aminoácidos se atraíam quimicamente até formarem fitas autorreplicantes, como primitivas fitas de RNA e DNA. Olha só, hein? Autorreplicante. Um composto que consegue se multiplicar, está no limite de definição entre reação química e vida. Pois bem, esses primeiros segmentos genéticos, o RNA, se replicavam e também eram destruídos dentro dos oceanos adianos, pois estes compostos ficavam expostos ao tempo externo, intempérie externa, em contato direto com a água. Então, vem um raio, vem uma coisa, qualquer impacto, destruía essas fitas, né? E foi aí que surge um novo composto, o lipídio, substância presente em gorduras e que um pouquinho de coordenação e organização é possível formar membranas até chegar à forma de pequenas esferas. Na verdade, a gente precisa de muita coordenação, né? Tá vendo esse desenho aqui, ó, lipídio? Cada bolinha aqui, ó, representa um lipídio. Então, eles vão formando membranas compactas até formar essas esferas. Em cujo interior, o material genético RNA e outros compostos da vida se protegiam do meio externo e se organizavam uma vez que estavam isolados do ambiente hostil externo. Então, imagina, no início era fita de RNA replicando quimicamente, assim, né? Aí surge esse composto que ele se envolve, o RNA fica dentro e ele se protegia do meio externo, né? Eu acho que a consciência já nasce aí, hein? Deixa eu ver. Em um determinado momento, essa protocélula, que a gente vai chamar aqui, conseguiu replicar não só o seu conteúdo genético, como toda a sua estrutura celular. Agora sim, finalmente, uma estrutura complexa, isolada do meio externo por uma membrana, realizava síntese química para se manter ativa, em cujo interior mantinha material genético, fitas de DNA e RNA. E ele se multiplicava com periodicidade. Finalmente, temos o surgimento da vida. E em biologia, chamamos este primeiro ser vivo de LUCA. Isso aqui é sigla em inglês para Último Ancestral Comum Universal. E todas as evidências apontam que todos os seres vivos do planeta Terra descendem desta protocélula que existiu há 4 bilhões de anos atrás. Isso quem afirma é a biologia. Como é que se fala? Tem uma ciência que estuda isso, gente. E a evolução continua e no éon proterozoico, que iniciou há 2 bilhões 500 milhões de anos atrás, em nossa escala, na medida 13,3, mais ou menos por aqui, né? Surgiu um grupo de seres unicelulares que era a regra naquele momento. Não tinha associação de várias células, não, pluricelulares, com capacidades aprimoradas. Chamamos estas células de eucariontes, ao contrário das células procariontes que eram onipresentes até essa época, né? Vamos voltar um pouquinho na época do colegial em biologia. Células procariontes, elas são mais simples. Já as eucariontes são muito maiores e muito mais complexas, né? A analogia para a comparação é, se as células procariontes que vocês veem aqui no desenho, esse negocinho pequenininho, se ele fosse uma casa, as células eucariontes, esse grandão aqui que está do seu lado, eles seriam pequenas cidades, possuindo muitas organelas
em seu interior. Mas o mais interessante é a teoria que originou estas organelas celulares dentro dessas células. Os cientistas interpretam que estas organelas, na verdade, eram organismos simples, próprios. Eles tinham sua vida, tudo, e acabaram, em um determinado momento, engolido. A célula grande, eucarionte, primitiva, ela engoliu para comê-la. Só que, ao invés de serem digeridas, elas foram incorporadas pela célula maior, em troca de vantagens como proteção e nutrição. Muito bem, muito bom para uma célula, né? Ficar dentro de uma outra, ficar protegida, aí produz alimento e ainda recebe proteção, né? Olha só a primeira evidência de associação entre dois seres vivos. E a tendência nos seres vivos em se associar a duas ou mais células prosseguiria nos próximos bilhões de anos. E há, exato, 635 milhões de anos atrás, em nossa escala, na medida 25,8 centímetros, encontramos o primeiro registro da grande diversificação de animais do planeta Terra, os primeiros experimentos de formato corporal dos animais. Alguém chuta? Chama-se explosão de Avalon. E 94 milhões de anos depois, acontece outra radiação de espécies animais, que alguém já ouviu falar? Essa é famosa, a explosão cambriana. E foi nesse evento que surgiram e diversificaram as principais espécies de animais que existem até hoje. Essa explosão cambriana, ela aconteceu na escala 26,4. É muito recente, né? E a vida no planeta Terra nunca mais foi o mesmo. E nas próximas eras testemunhamos a diversificação, a adaptação e a evolução de seres como insetos, crustáceos, peixes, anfíbios, répteis e, finalmente, os mamíferos, num ritmo assustadoramente elevado. Agora eu queria mostrar um representante da era cambriana. Esse bichinho simpático aqui, ó, é um peixinho, é um peixe primitivo. Ele media uns 5 centímetros. O que tinha de diferente? Ele tinha uma cabeça, um corpo e tinha protomúsculos para ele nadar assim, né? Ele não era bem músculo do jeito que a gente conhece hoje, mas ele tinha uns organismos, né? Uns órgãos que permitiam ele fazer nadar. Esse aqui, na verdade, ele é o ancestral dos cordados. Cordados, sabe que são os vertebrados, né? Esse bichinho foi o primeiro que ele tem uma medula. Não é exatamente um osso, mas uma medula. E dentro dessa medula corria os nervos, né? Avançando agora, gostaria de mostrar outro peixinho simpático, mas com características de anfíbio, que viveu na era devoniana. Isso aqui foi há 360 milhões de anos atrás. Em nossa escala aqui, ó, na medida 27,6. Esse peixinho chama-se Tiktaalik e é o ancestral dos tetrápodes. Tetrápodes, vocês sabem que são os animais que possuem 4 membros, né? Nós humanos somos tetrápodes, nós temos 2 braços e 2 pernas. Podemos não acreditar nessas nossas... Vocês seguram, nós temos as nossas mãos, né? A gente escreve, faz tudo com ela, né? Mas há centenas de milhões de anos atrás, eles evoluíram das patas primitivas do Tiktaalik. E antes de sermos o Tiktaalik, eram as nadadeiras dos peixes. É o que a evolução conta. Depois veio o reinado dos répteis. Os dinossauros reinaram entre 237 a 66 milhões de anos atrás. Eles reinaram um longo período aqui, ó. Eles reinaram durante 171 milhões de anos. Só para ter comparação, a humanidade tem 200 mil anos. E os dinossauros viveram 171 milhões de anos. Em nossa régua, o período a qual eles viveram foi entre
28,42 até 29,56 centímetros. Mas, como tudo nesse mundo não dura para sempre, o último grande evento de extinção em massa exterminou com a maioria deles. Terminado o reino dos répteis, finalmente veio a bola da vez, nós, os mamíferos. Era a Cenozoica. E entre todas as espécies, uma começou a se destacar das demais. A gente está vendo aqui o desenho, isso aqui é uma montagem, lógico que o Australopithecus, o nosso ancestral primata, bem distante, ele não está numa sala de aula, né? Esse nosso ancestral, ele viveu há 4.500.000 anos atrás. Em nossa régua, acreditem se quiser, ele existiu na posição 29,97 centímetros. Esse desenho aqui, ó, ela é a famosa Lucy. Tá? Finalmente, não. Continuando, a nossa espécie, a Homo sapiens, surgiu há 200.000 anos atrás e aí iniciamos a pré-história. Sabe quando é que o Homo sapiens nasceu em nossa escala evolutiva, na nossa régua? Ele surgiu só aos 29,9987 centímetros, quase no finalzinho. Resumo da história. Olha só. Aqui eu não estou vendo direito. No marco zero, no 0 centímetros, nasce o planeta Terra. E, na escala 3,3 centímetros, nasce o primeiro ser unicelular. E na escala 13,3 aparece a evidência das primeiras associações dentro de células. Então aparecem as células eucariontes, que tinham várias organelas dentro. Né? E na escala 25,8 acontece a explosão de Avalon. Na escala 26,4 a explosão cambriana, com o nascimento dos animais que nós conhecemos hoje. Prosseguindo, próximo slide, por favor. Na medida escala 28,42, surgem os dinossauros. E, na medida escala 29,56, inicia-se a era dos mamíferos. E o homem moderno nasceu na escala 29,9987. Vendo essa escala aqui, a gente percebe que durante os 25 centímetros iniciais, nós fomos células unicelulares bem simples. Né? Na metade éramos células bem simples, na outra metade começamos a associação dentro das células. Só para depois, nesses 5 centímetros finais, nós virarmos seres pluricelulares. Não é incrível? Agora, eu gostaria de tentar imaginar o nível da consciência do primitivo ser unicelular, o Luca. O que o Luca pensava? Será que ele tinha consciência? Eu acredito que sim, porque ele tinha vontade. É um ser vivo, né? Todo ser vivo possui a consciência. Mas ele ficava preocupado com boletos a pagar ou que ele sofria bullying dos irmãos? Eu acho que não, né? Na verdade, a consciência do Luca era bem primitiva. Né? Os únicos instintos eram a sobrevivência e a perpetuação da espécie via divisão. E a picaia, ela tinha uma consciência mais complexa que o Luca, né? Pois ele era um ser formado de milhões de células e dezenas de órgãos trabalhando em sintonia fina. Mas a picaia, ela tinha só uma consciência. Imagino que, se do ponto de vista, o Luca olhando para a picaia não seria um deus para o Luca? O Luca, um bichinho tão simples assim, uma célula única, né? E a picaia é um ser formado por milhões de células, assim, com uma consciência coletiva, se movendo, locomovendo. Mas picaia ainda agia por impulso, possuindo apenas
instintos, né? O de sobrevivência e perpetuação da espécie. Já a consciência da espécie Homo sapiens é mais complexa ainda. Além de sermos uma só consciência, pois o nosso corpo ele é formado por, sabe quantos órgãos o corpo humano possui? 80 órgãos. E sabe quantas células o corpo humano possui? Em média. Chutem, pessoal. Milhões, bilhões. Nós somos formados, em média, por 33 trilhões de células. Todos trabalhando em coordenado, formando uma só consciência. E, além disso, nós temos a capacidade de expandir a consciência além do limite da nossa própria existência. Só nós, seres humanos, para imaginarmos como seria a consciência do Luca e da Pikaia, não é mesmo? Nenhum ser vivo imagina na posição de outro ser. E a conclusão que chegamos é que, analisando a taxa de evolução dos seres vivos deste planeta, eu não tenho dúvida nenhuma que no futuro, não muito distante, alcançaremos a consciência coletiva. A consciência coletiva ideal no mundo ideal, com a fração de igualdade adequada para todos os seres vivos. Como se cada um de nós, indivíduos, fôssemos uma célula que faz parte de um corpo, uma sociedade maior. Sei que, observando a sociedade atual, parece utopia, mas devemos lembrar que nós enfrentamos e superamos adversidades muito maiores no passado. A Terra ela passou por eventos de extinção em massa, 5 grandes eventos. Extinção em massa é quando mais da metade das espécies que tinham no planeta, elas somem, são extintas. E para nós alcançarmos a consciência coletiva, basta realizarmos cada um a parte que nos foi responsabilizada dentro da sociedade, seguindo nossa natureza búdica. E não poderíamos deixar de destacar as orientações do mestre presidente contidas na edição de maio de 2024 na revista Kosei, cujo tema podemos traduzir como a consciência, o coração de uma pessoa flexível e harmoniosa, é livre e sem apegos. Quando a gente tem a consciência e flexibilidade, nós temos muito mais capacidade para a gente tornar a gente apertar os nossos egos, esconder nossos egos e mostrar o lado trabalho coletivo, assim, né? E cita o exemplo do mestre fundador que afirma: para quem não está familiarizado a ser harmonioso e flexível, basta no início forçar um sorriso. Com persistência e flexibilidade, a harmonia torna-se hábitos arraigados dentro de nossa alma. Para externar a nossa natureza búdica, basta aceitarmos os fatos com um singelo sorriso. Esse eu acho que é o segredo para a gente formar assim os muitos corpos, um só espírito, né? Agora gostaria de fazer um mini relato. Atualmente está em andamento em nossa comunidade um projeto coletivo para a promoção e divulgação de nossas atividades em redes sociais como YouTube e Instagram. Já realizamos algumas reuniões. Os criadores são de diversos perfis, pessoas diferentes, né? Pensamentos diferentes. Porém, conseguimos somar esforços e realizar um belo trabalho conjunto. Na realidade, nós já executamos a filosofia dos muitos corpos, um só espírito. Talvez de forma primitiva ainda, de forma tipo nos passos iniciais, né? Assim como a sociedade. E na semana passada, um grande colaborador avisou que gostaria de fazer pequena reunião sobre divulgação na manhã de sexta-feira. Ele queria vir às 7h30, porque era o horário que as meninas dela entravam na escola, né?
E só que a gente meio tem o costume de abrir 8h30, uma hora mais tarde, né? E justamente na noite anterior, meus compromissos acabaram se arrastando até tarde, até a noite, né? Conclusão, fui dormir tarde e acordar cedo. Nada pior para mim do que uma noite mal dormida. Eu fico acabado. Nossa, quando eu durmo mal, gente, não fico. No dia seguinte eu fico vegetando, tipo uma planta assim. Só respira, não tem consciência nenhuma. Porém, com um pouco de sorriso, harmonia e flexibilidade, autossacrifício, né? E apesar de ter dormido um pouco, consegui acordar mais cedo e abrir a igreja às 7h30. Tivemos uma boa reunião com bom entrosamento e rumo à consciência coletiva, né? Eu acredito que eu estou no caminho certo, né? Para repetir aqui, né? Dentro da sociedade, para a gente atingir a consciência coletiva, basta realizarmos cada um a parte que nos foi responsabilizada dentro da sociedade, seguindo nossa natureza búdica. Já que chegamos aqui, vamos explicar a respeito do conteúdo da natureza búdica. A partir desse ponto, nós temos o costume de ler todos juntos. Você que está do outro lado aí, lê com a gente. Conteúdo da natureza búdica, sentimento de querer fazer feliz o próximo. Próximo é o ri. Sentimento de querer eliminar o sofrimento do próximo. O que é o sentimento de alegria, de ver a alegria do próximo. E por último, o chá. Sentimento de não esperar retorno por um favor realizado. Resumindo, natureza búdica é o sentimento de querer dar alegria ao próximo. Essa natureza búdica, ela já está embutida em nós desde o momento do nosso nascimento. Entretanto, manifestar ou não depende da gente. Na verdade, depende só da gente, né? Não depende dos outros. Já que nós temos essa natureza búdica, vamos fazer manifestar. A gente ganha mais. E a humanidade como um todo evolui e a gente parte rumo à consciência coletiva. E para podermos encontrar a natureza búdica, nós realizamos as seguintes ações. Vamos começar pelas 3 práticas. Esse é facinho, que são práticas mesmo, são 3. Primeiramente é o dizer bom dia. Segundo é o responder prontamente. Terceiro, devolver ao lugar. Aqui o segredo é praticar sem falta. Isso aqui, na verdade, essas 3 palavras, as 3 práticas, eu não estou tirando do ar, não. Não sou eu que estou inventando, não. Na verdade, isso aqui é orientação do mestre-presidente. Tá. Para quem achou difícil as 3 práticas, nós recomendamos as 4 palavras, que são, primeiro, obrigado. Segundo, desculpe-me. Terceiro, sou feliz. E quarto, elogiar. Aqui o segredo é dizer várias vezes. Esse aqui é interessante, né? Quando a gente repete essas palavras, mesmo quando a gente está triste, essa ação nos faz perder um pouquinho, deixar de lado a tristeza e nos vem em mente coisas boas. Mesmo quando a gente está preso no trânsito, né, eu tenho mania de falar assim, sou feliz, sou feliz. Quando começa a ficar nervoso, já começa a falar, sou feliz, sou feliz. E começa a forçar um sorriso. Assim. E esse ato, ele meio que entra dentro da gente e realmente deixa o nosso mau humor de lado. É um ótimo antidepressivo. Tá. Agora, a próxima ação para a gente manifestar a nossa natureza búdica é entoar a meditação da compaixão. Aqui nós temos a versão resumida. Vamos ler juntos? Você que está do outro lado da tela, leia comigo. Fazei com que eu seja feliz, fazei com que as pessoas que estimo sejam felizes,
fazei com que todos os seres vivos sejam felizes, fazei com que sejam felizes as pessoas que não estimam, fazei com que sejam felizes as pessoas que não gostam de mim. A versão completa nós temos aqui na igreja e é isso, gente. Isso aqui a gente lê uma vez por dia antes da oração matinal. É a nossa prática, tudo bem? Próxima atividade para manifestação da nossa natureza búdica. Chama-se atividade da doação de uma refeição. Ela é composta de 4 etapas. Primeira etapa, deixamos de fazer uma refeição. E a segunda, sentimos fome, inconveniência e outros efeitos colaterais da fome. Terceiro, oramos pela felicidade das pessoas que estão sofrendo de fome e pobreza. E por último, doamos esse dinheiro que deveria ter sido para nos alimentarmos. Essa prática aqui nós realizamos 2 vezes ao mês. Isso aqui é importante porque é uma prática diferente, assim, a gente sente na pele a fome, né? E com isso a gente tenta aproximar o nosso coração, o nosso sentimento de pessoas que passam fome, né? Que a gente sabe que existem, felizmente. Se você tiver dificuldade em deixar de fazer uma refeição, pode ser um lanche, pode ser um café da manhã, uma refeição leve, né? Ou pode ser uma guloseima também. Em vez de você comprar, vamos lá, público, pessoas que gostam de chocolate, em vez de comprar aquela barra de chocolate e comer, pega o dinheiro e deposita. Aguentando, pensando no chocolate. É muito efetivo. E quem gosta, por exemplo, pode ser também tipo um lanche, uma coxinha com guaraná. Em vez de você parar no boteco e comer aquela coxinha com pimenta, tomar uma Coca-Cola, você pode pegar esse dinheiro e depositar. Né? Você vai ter os mesmos méritos dessa doação de uma refeição. Todas as práticas apresentadas facilitam a manifestação da nossa natureza búdica. E eu falo com você que está nos assistindo, que gostaria de aprender um pouco mais, sugerimos o estudo do budismo, na qual estudamos as principais leis budistas muito úteis no emprego cotidiano. Nossa 4ª aula do ano será às 15 horas de sábado, dia 29 de junho. Será no mesmo formato do seminário, presencial e interativo via Zoom, ou pode nos assistir também via live no YouTube e no Instagram. E além destas atividades, realizamos em média um grande evento por mês, né? E no dia 5 de julho de 2024, entre 15 e 20 horas, termina cedo, tá? 20 horas termina. Então venham cedo. Realizaremos a nossa festa julina. Venha saborear a culinária japonesa e dançar ao som da quadrilha e Bon Odori. Com isso, a gente aumenta nosso entrosamento e a nossa consciência coletiva. Para os budistas, viver seguindo nossa natureza búdica presente dentro de nossos corações significa trilhar o caminho mais curto para a felicidade. Na verdade, nós temos um endereço físico. Estamos localizados no bairro da Vila Mariana. Mais precisamente a 280 metros da estação Chácara Clavinho. Você nem precisa vir de carro. Vem de metrô, é mais fácil. Para obter mais informações, visitem nosso site. Vamos nos tornar felizes juntos. Chegando até aqui, caso você gostou do conteúdo, por favor, dê um like para a gente. Pode comentar, pode compartilhar esse vídeo com seus amigos e parentes. Né? E, se preferir, se inscreva em nosso canal para receber mais novidades. Muito obrigado.